Fazenda Fernando Haddad volta a defender a redução da taxa básica de juros no país por parte do Banco Central como forma, claro, de estimular a atividade econômica e ressaltou que espera uma reação compatível da instituição com o governo. Repórter Marcelo Matos com as últimas informações, inclusive em agosto, a próxima reunião do Copom e a aposta é unânime de um início de queda dos juros, né, Matos? Tiago, inclusive na avaliação do ministro, se fosse ele, já tinha cortado, inclusive, a taxa básica de juros, a Selic, que é o motivo de embate desde o início lá do governo Lula e o Banco Central. É o grande bode expiatório do governo em relação à economia, que não avança, segundo o governo, em razão do Banco Central brasileiro e a manutenção da taxa Selic. Como você bem disse, dia 1º, dia 2 de agosto, nós teremos então essa reunião do Copom com a expectativa já de a iniciação aí de um viés de baixa já, portanto, em relação à taxa Selic, que está em 13,75%. Haddad garante o seguinte, que penso que entregas que foram feitas ao longo do ano não têm precedente, segundo ele. Não lembro, desde que eu acompanho a economia, de um semestre tão produtivo do ponto de vista do Judiciário e também do Congresso, do Legislativo. Ou seja, a gente espera então agora uma reação compatível do ponto de vista da autoridade monetária, garantiu o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele defendeu que os juros precisam ser endereçados em algum momento e que por ele o corte já haveria sido feito, inclusive. A reforma tributária, segundo ele, é a mãe das reformas, inclusive de que ela gera um impacto na questão do consumo, aumenta a produtividade, e ele garantiu também que agora ele já tem um acordo com o Congresso Nacional para encaminhar a reforma do imposto de renda depois dessa discussão justamente da reforma tributária. Então, mais uma vez agora, então o governo fala da necessidade do corte de juros, da sua importância para a retomada econômica, mais uma cobrança do ministro Fernando Haddad, e a reunião do Copom agora em agosto. Fica essa grande expectativa para saber se o Comitê de Política Monetária irá iniciar então o viés de baixa ou não, e a expectativa do mercado, inclusive, é que isso possa de fato acontecer, Tiago. É isso, a discussão continua. Marcelo Matos, até daqui a pouco. Diogo Schelp, parece notícia velha, né? O governo insistindo com a queda dos juros, obviamente todo mundo quer juros mais baixos. No entanto, é uma pressão que o mercado muitas vezes reage mal, né? O ministro tem razão de continuar fazendo essas declarações? Pois é, isso é uma estratégia do governo, não é, Tiago? É óbvio que todos gostariam que a taxa básica de juros fosse mais baixa, que fosse compatível com a necessidade do país de crescer, de ter acesso ao crédito e assim por diante. Mas existe uma cautela por parte do Banco Central de conseguir manter a inflação controlada, não é? E isso, obviamente, é de interesse também de toda a população. A estratégia do governo, basicamente, ao que tudo indica, é a de exercer essa pressão, de fazer uma relação entre o presidente do Banco Central e o ex-presidente Jair Bolsonaro, dizer que a motivação para ele ter a atuação que ele tem é política, o que não é verdade, e depois, quando os juros começarem a baixar, a gente pode apostar que o governo vai começar a dizer que isso é graças à pressão que ele exerceu sobre o Banco Central e não graças à conjuntura econômica que melhorou e deu condições para essa baixa. Agora, Beraldo, os rumores aí entre Roberto Campos Neto e o governo Lula devem continuar muito, um humor muito fechado ali? Eles não devem ter afeto, não devem criar afetos nos próximos meses? Deve continuar esse racha entre os dois aí, essa briga política? Olha, Paula, para o Roberto Campos Neto, a equipe do Banco Central, o objetivo é a execução de um trabalho técnico, é o que tem sido feito até aqui. Do ponto de vista do governo, do Haddad, da Simone Tebet, do próprio Lula, é meramente uma questão política. E não fosse o Banco Central independente como ele é hoje, o Brasil teria entrado já na saída, né, no começo do governo Lula, numa linha que foi adotada pela Turquia e que jogou a Turquia num problema econômico gravíssimo. Porque à medida que você mexe na taxa de juros de forma artificial, você perde o controle da inflação e a vida da população piora demais. E eu reforço aqui, uma coisa é a taxa de juros Selic, outra coisa é a taxa de juros ao consumidor.
A gente teve a entrevista mais cedo com o economista Ettore, e ele falava da inadimplência e tal. Agora, esta inadimplência que existe, ela obviamente não é um risco para a saúde financeira dos bancos brasileiros, que apresentam dezenas de bilhões de reais de resultado ano após ano. Então, a gente vive hoje um aumento muito grande, um peso muito grande dos juros ao consumidor, que é isso que impede a melhora do consumo, impede o investimento. Esse é o verdadeiro problema do Brasil. A redução de taxa de juros é importante para o governo para aliviar o pagamento de juros das dívidas públicas e, com isso, sobrar mais dinheiro para bancar essa gigantesca máquina pública que o PT tanto zela e quer ver crescer.